Como identificar a sua profissão ideal? Eu sou Ana Tabichuri, terapeuta holística e numeróloga, e hoje eu vim trazer mais informações, mais dicas para você encontrar o seu servir, a sua profissão ideal. Oi, gente, tudo bem? Encontrar a nossa profissão, aquilo que a gente deseja fazer, pode ser um grande desafio para muitas pessoas. E isso aconteceu comigo. É por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui, para te trazer dicas, informações de caminhos pelos quais você pode buscar para identificar aquilo que você mais vai gostar de fazer, para colaborar com o mundo que você vive. Porque afinal de contas, a nossa profissão, o nosso servir, tem a ver com aquelas ferramentas que nós recebemos ao nascer, com aqueles dons, talentos, para que a gente possa servir as pessoas com aquilo que a gente sabe fazer e assim ser bem remunerado por isso. Esse é o grande desejo de todo mundo, que a gente possa entregar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente conhece e que a gente possa ser remunerado por isso. Quando esse fluxo ele está interrompido, existem alguns entraves, algumas coisas que estão acontecendo ali que é importante que você identifique. Mas o principal obstáculo que acontece nessa busca é que justamente a pessoa está totalmente desconectada daquilo que ela veio fazer aqui. Porque nós recebemos, nós somos uma alma experienciando essa vivência terrena aqui, né? E essa nossa personalidade aqui, a forma como a gente vive, a forma como a gente vê o mundo, recebeu orientações de situações, de coisas, de trabalhos que tu pode fazer para que tu possa servir grande número de pessoas e assim ser remunerado por isso. Mas como a gente não se conhece, como a grande maioria das pessoas vive de forma assim no empurrão, né? Vai vivendo, conforme a vida vai acontecendo, a pessoa vai vivendo, ela não consegue perceber qual é o seu servir, aquilo que ela veio contribuir. Fora isso, também tem a grande expectativa colocada nas costas das pessoas, né? Pelos pais, pelos responsáveis. Essas pessoas às vezes tiveram sonhos frustrados e depositam nos filhos as suas expectativas. Fora isso, tem as crenças que esses pais também carregam, né? Tem pessoas que acreditam que sendo funcionário público, prestando um concurso, a vida está resolvida. E elas trabalham na cabeça daqueles filhos para que aqueles filhos prestem concurso, porque aí eles terão a vida resolvida. Outros pais não conseguiram realizar aquilo que eles desejavam e depositam nos filhos, a expectativa de realizar aquilo que eles não puderam realizar. E esses filhos crescem com esse peso de querer corresponder. E assim, por vários outros motivos, às vezes por necessidade, as pessoas entram num fluxo, numa carreira e vão repetindo aquilo, fazendo aquilo porque não conseguem enxergar outra utilidade para si. E isso é a grande causa muitas vezes, né, de crises existenciais, de intercorrências que eu recebo aqui no consultório de pessoas que estão completamente perdidas naquilo que elas estão fazendo. Elas não conseguem mais exercer a sua profissão, fazer aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem, porque elas estão completamente desconectadas do que elas realmente vieram fazer aqui, né? Na numerologia, eu consigo identificar muitas características suas, que são somente suas, porque é um combinado, né? A numerologia, na verdade, é a fórmula matemática da nossa existência, né? É assim que eu gosto de dizer. Quando eu interpreto essa tua fórmula matemática, que é só tua, não existe ninguém com a mesma fórmula matemática que a tua, quando eu interpreto ela para ti, eu já te coloco ali várias características, vários pontos que formam a tua personalidade, a tua pessoa, a tua existência e que já te dão sinais de quais profissões ou qual áreas ou quais direções seguir para que você se sinta realizado. Eu, por exemplo,
eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de conversar, né? Então, as pessoas que convivem comigo, que me conhecem, sabem, eu converso com poste na rua, eu converso com todo mundo. Eu saio na rua, eu sempre converso com todo mundo, né? O tempo inteiro. Então, essa é a minha característica principal, né? O entusiasmo, a comunicação. Então, eu precisava usar esse entusiasmo, essa comunicação para servir as pessoas. Então, por isso que hoje eu gravo muitos vídeos, eu converso através das redes sociais para atingir outras pessoas. Só que fora isso, eu também trago características de serviço mesmo, de humanitarismo, de senso de comunidade. Eu gosto de ajudar. Isso já é meu, né? Na minha adolescência, isso era visto como um maternalismo, né? Eu era muito maternal. Claro, porque eu ainda estava em desenvolvimento, então eu me dedicava demais às pessoas. Até eu entender que eu não precisava entregar minha vida para as pessoas e ficar seca, eu fui me desenvolvendo. E aí eu transformei a minha vida, eu me formei de novo, né? Eu encerrei tudo que eu fazia antes e me desenvolvi como uma pessoa que ajuda outras pessoas a encontrarem a sua essência, a sua vida, a sua verdade, o seu propósito, a sua missão, né? Mas o que eu quero dizer é que cada um de nós veio aqui com muitas características, né? Muitos pontos que são percebidos, inclusive, pelas pessoas que a gente convive, e a gente precisa usar isso a nosso favor. A gente precisa usar isso para nos fazer sentir bem e também para servir outras pessoas. Então, tem aqueles que têm o dom, por exemplo, de construir móveis. Eles são marceneiros. Eu não tô falando marceneiro que só aperta numa máquina, né? E corta lá uns pedaços de madeira e junta tudo e forma um móvel lá modulado e tá. Mesmo esses tiveram que aprender a usar, né, as máquinas, mas tem aqueles marceneiros mesmo. Aqueles que pegam um pedaço de madeira e vão esculpindo até se transformar num móvel. Isso não é lindo, gente? Isso não é maravilhoso, né? E tantas outras profissões que existem através do talento daquela pessoa. E esse talento, hoje, no mundo digital, ele também é visto, né? Pessoas que têm o cérebro mais analítico, mais criativo, também podem trabalhar na vida que nós temos hoje. Então, não se tratam de talentos que foram usados há 30, 40 anos atrás, né? Os talentos, eles só vão sendo moldados, a gente vai aprendendo, né? Desenvolvendo ferramentas para usar os nossos talentos. Então, hoje, por exemplo, quando eu era criança, e aí é outra dica que eu quero trazer para vocês, de vocês voltarem o filmezinho de vocês lá, na sua infância, lembrar que resposta vocês davam quando as pessoas perguntavam o que você quer ser quando crescer. A gente sempre escuta isso, né? Pelo menos eu ouvi muito. E eu lembro, meu avô paterno, ele ligava pra gente, né? E no dia do nosso aniversário, do meu aniversário, ele sempre dizia pra mim, e ele achava muito engraçadinho, né? Que eu dizia que eu queria ser atriz. Por que eu queria ser atriz? Porque eu tenho características de comunicação, de entretenimento, sou exibida. Então, né, a atriz também gosta de aparecer, né? E aí eu comecei a resgatar aquela menininha lá atrás que dizia que queria ser atriz. Que características são essas que faziam ela pensar com a ingenuidade dela de que ela queria ser atriz? E ela achava o máximo aquilo. E o meu avô falava aquilo com tanto entusiasmo, né, que eu tenho muito essa memória dele falando pra mim que eu queria ser atriz, ele achava muito engraçadinho. E porque talvez, né, na cabeça dele pensasse assim, não vai ser atriz, né? Mas enfim, quando a gente volta o filmezinho da gente lá atrás, a gente já começa a ver algumas características, né? Hoje eu não me vejo como atriz, eu não me vejo assim, não gostaria de ser atriz, mas essa informação trouxe muitas outras informações ao meu respeito, né? E eu demorei muito tempo para começar a gravar os vídeos, porque eu tinha alguns entraves, lógico, mas também porque eu precisava aprender ferramentas e eu precisava construir conteúdos que eu pudesse compartilhar através dos vídeos, porque eu não tinha também essa percepção, né, de que eu ia simplesmente abrir a câmera e sair falando. Que tem muitas pessoas que abrem a câmera e saem falando, mostrando seu cotidiano, mostrando sua vida. Eu não tenho esse perfil. Eu não gosto disso. Eu não gosto muito, assim, de expor a minha intimidade. Mas eu gosto de contribuir. Eu gosto de trazer informações que façam as pessoas pensarem, refletirem, né, sentirem. Então, e eu identifiquei tudo isso
através lá do início, quando eu fui buscar pelo meu autoconhecimento. E muitas pessoas sofrem com suas carreiras, porque às vezes elas não escolheram a profissão errada, mas às vezes elas estão desajustadas daquilo que elas estão entregando. Às vezes elas estão usando essa carreira, né, aquela profissão que elas escolheram, para simplesmente ter um a fazer, ter uma tarefa. Mas elas não conseguiram encontrar dentro da sua profissão aquele senso de propósito que elas têm para usufruir, para fazer da sua profissão o seu amor de verdade, né? Porque às vezes a gente está na faculdade, a gente está aprendendo o nosso exercício, a gente gosta daquilo, a gente adora aquilo, mas ainda falta, às vezes, alguma coisinha que nos faz, de fato, se transformar, né, na nossa profissão e trazer aquele senso de realização que a gente busca, né? Todos nós buscamos. E também a recompensa financeira, porque sim, nós devemos buscar pela recompensa financeira daquilo que a gente faz. É importantíssimo isso. E é importante a gente valorizar aquilo que a gente recebe, né? E se abrir para receber. Porque esses desajustes também, né? De não conseguir receber, de não saber receber por aquilo que a gente entrega, também é um desajuste que eu consigo te mostrar através da numerologia, mas principalmente eu consigo consertar através de outras técnicas que eu uso. Porque o meu trabalho consiste em te mostrar quais são as características, quais são as situações, os conflitos, as coisas que acontecem na sua vida, aquilo que você trouxe, mas também consertar aquilo que está desajustado, porque senão não adianta só saber, né? A gente precisa consertar. E a gente conserta através de várias técnicas aí que eu reuni, que eu uso para te ajudar. Então, se você tiver curiosidade, tiver buscando transformar a sua vida, buscar fazer uma transição de carreira, eu tenho as técnicas para te ajudar com isso. Todos os trabalhos que eu faço estão na descrição desse vídeo, os links estão aqui com os formulários para que você entre em contato comigo e a gente consiga agendar aí suas sessões, fazer uma programação do seu tratamento. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estejam precisando dessas informações e até a próxima. Tchau, tchau!